texto está no livro das Lamentações, do profeta Malaquias, capítulo 3. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Vou contar um segredo a vocês. A Sociedade Bíblica do Brasil foi muito sábia a editar a Bíblia no papel que edita para a gente. Ajuda nós pastores aqui em cima, porque é impossível você virar a página sem fazer barulho. Pode tentar. Aí nós pastores sabendo que alguém ainda está procurando, porque a gente ouve o barulho, mas não precisa ter pressa, é assim mesmo, tá bom? Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos de novo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Esse texto foi escolhido estudando diversos textos no que eu poderia falar nessa noite, mas eu lembrei de memórias. Mas aí lembrei das memórias também com o reverendo Sebastião, já que é um culto de ações de graças pela emerência. Eu me lembro que a vida dele vinha sossegada até o ano de 1994. No ano de 94, ele teve a tarefa mais difícil da vida dele. Ele foi ser responsável pelo campo de Barra Bonita, da congregação de Barra Bonita, e tutor eclesiástico meu. E ali ficamos, organizou-se a igreja, e ele continuou conosco. E para eu ser ordenado, ele teve muito trabalho, né? Porque eu tinha vindo do seminário de Campinas, cheguei aqui no presbitério caído de paraquedas em 93, né? Ninguém me conhecia direito aqui, o reverendo Bezaliel me trouxe, mas foi um convívio bom. Mas, lembrando de memórias, vai além disso. O reverendo Sebastião Silvestre batizou meu filho, que hoje é o Estevão, tem 25 anos, o tempo da emerência, não é isso? E ele sofreu a beça aquele dia do batismo do Estevão. A Vitória hoje estava lá com a dona Célia, lembrando, né? O reverendo Sebastião falou assim: eu gosto de bife bem passado. E eu sou um péssimo churrasqueiro. E o bife não ficou bem passado, virou uma sola de sapato. E eu lhe dei, e a dona Célia, com toda aquela delicadeza que vocês conhecem melhor do que ninguém, disse para ele baixinho: você pediu bem passado, agora você come. Coitado. A melhor parte, ele comeu. Fizemos uma viagem juntos para o Espírito Santo, para onde eu ia pastorear. Ele queria me convencer a não ir, mas ele não tentou. Em momento algum, fomos de boa companhia, ficamos lá. Fui ouvido pela comissão executiva, voltamos juntos. E foi um tempo muito agradável juntos. Mas o tempo se encarregou de nos distanciar pelos trabalhos. Eu saí do presbitério de São Carlos, fui para o Espírito Santo, voltei do Espírito Santo, fui para o presbitério de Botucatu, saí do presbitério de Botucatu, fui para o presbitério Altietê, onde estou até hoje. E no dia que recebi a ligação dele me convidando para essa noite, eu confesso para vocês que se eu não tivesse tido infarto já lá em 2020, eu teria tido naquele dia. Porque ele poderia ter convidado tanta gente boa, tanta gente que não fez ele padecer tanto quanto eu, mas eu fiquei muito emocionado de vir aqui. Então, memórias, vocês que conviveram aqui 25 anos pastoreados por ele, eu imagino quantas memórias vocês têm do carinho, do carisma, da preciosidade da palavra amena, da palavra mansa, mas também a palavra segura que vocês ouviram ao longo desses anos. Então, em parte, e particularmente, eu quero agradecer ao pastor, ao conselho e à igreja pela concessão desse título, porque particularmente eu fiquei muito feliz com isso, tá? Mas o texto agora, vamos ao texto e ver o que o texto nos diz. Jeremias escreve um dos livros mais duros em termos de profecia, porque ele fala
terrivelmente contra o povo. Ele fala lembrando o povo dos seus pecados, lembrando o povo das suas mazelas e de como é que Deus seria juiz, exator e resolveria todas as coisas, porque Deus resolve. Essa é a melhor parte que a gente pode descansar. Mas no livro das Lamentações, esse capítulo 3, ele tem uma particularidade. O versículo 21, que foi o versículo que eu li, ele é o divisor de águas, tá? Se você ler lá o título que a Sociedade Bíblica dá no primeiro parte do versículo do capítulo 3, o povo é convidado a lembrar dos seus pecados. Aí vem descrevendo ali inúmeras coisas acerca do pecado. Vem descrevendo tudo isso. E tem uma passagem que ele lembra ali. Eu não sei de vocês, quem foi menino aí foi à praia. Eu, quando menino, eu morava no Rio, então eu ia à praia e a gente fazia aquele sanduíche de pão. Como é que é o nome do pão? Pluma, pão plus vita, pão de forma. Pão de forma. Então a gente colocava a mortadela, lá no Rio a gente não falava mortadela. Agora que eu aprendi a falar, a gente falava mortandela. Colocava a mortandela, queijo, mussarela e ia para a praia. E criança brincando na praia, todo mundo sabe, é aquela delicadeza de um elefante numa loja de cristal apertada, não é isso? A gente corria, pulava, jogava areia no pão. Quem comia o primeiro pão, comia só pão, que legal. Mas quem comia a partir do segundo, comia pedrisco também de areia da praia. Não sei se já aconteceu com vocês. Dá uma agonia morder a areia da praia, porque eu nunca pegava o primeiro pão, eu sempre pegava depois. Então meus dentes sempre sofriam. E Jeremias lembra disso. E ele lembra disso como marca de se lembrar de pecado. Como marca terrível, porque é isso que o pecado faz comigo e com você. Ele deixa marcas e ele deixa lembranças, ele deixa memórias. E nós, às vezes, guardamos mais as memórias do pecado do que as memórias da graça. Nós guardamos mais as memórias do que deveríamos sofrer do que deveríamos nos regozijar. E a partir do versículo 22, ele vai falar das maravilhas da redenção, das maravilhas da misericórdia de Deus. Então é muito bom, por isso que eu gosto desse texto, porque ele traz memórias. Mas o melhor da memória que traz é que ele traz 3 divisões claras para nós. As memórias de ontem, as memórias de hoje e as memórias de amanhã. Alguém pode falar, mas pastor, de amanhã não são memórias. Para nós são. Para nós cristãos, o amanhã são memórias. Porque eu não vivo angustiado pelo amanhã, porque o amanhã já foi revelado pelo meu Deus. Se vocês quiserem, pode abrir as Bíblias de vocês no Salmo 139, versículo 16, para que vocês confirmem isso que eu estou dizendo. Salmo 139, versículo 16. Quando o salmista diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, para nós cristãos, as lembranças do amanhã também são memórias, porque elas já estão reveladas, elas já estão registradas. Se vocês lerem o livro do Apocalipse, vocês vão ver João dizer assim: e então se abriu o livro e Deus chamou pelo nome cada um, e então foram chamados a herdar as moradas celestiais. Observa que ele não está dizendo, ele vai chamar e poderão herdar, não. O livro do Apocalipse descreve o fato constante do acontecimento de nós, eleitos do Senhor, entrando para o gozo das delícias do Senhor. Nós passamos aí por esses 2 anos de pandemia. Alguns podem se lembrar de outros fatos anteriores, mas eu me lembro como eu vi crentes angustiados com a pandemia. Eu vi crentes com medo de um vírus. Eu vi crentes com medo da morte, com medo de sofrer as sequelas da pandemia. E para todos que eu tive chance, eu dizia assim: quem é maior do que o coronavírus?
Vocês sabem me dizer? O Senhor é muito maior do que o coronavírus. Quem é maior do que a possibilidade da nossa vida ser ceifada durante o coronavírus? O Senhor que nos guarda, que nos protege e que tem todos os nossos dias escritos e determinados. Então o texto é bom que aponta para a gente isso. Memórias do passado. O homem foi criado perfeito, colocado em estado de perfeição, num lugar perfeito, que era o Jardim do Éden. Mas o homem deu ouvido à serpente e deixou aflorar toda a sua cobiça. E então o homem estragou tudo o que era perfeito. Eu li um livro que dizia que o homem, ao comer do fruto no Jardim do Éden, estragou o Shalom de Deus. Não estragou o Shalom de Deus, porque o plano de Deus não se frustrou, porque o homem pecou. Mas a memória do passado é essa. O homem pecou e no pecar, o homem foi afundando no pecado, uma vez que a Bíblia registra para nós dizendo que um pecado, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. E assim o homem foi afundando no pecado, afundando, se distanciando, caminhando para longe do Éden, caminhando para longe da perfeição. E essa é a memória de ontem. O pecado chegou, o pecado encontrou morada no nosso coração, na nossa mente, e crassou o mundo, nos distanciou de Deus, nos fez perder esperança, nos fez perder a visão da graça de Deus. Eu, quando leio o Antigo Testamento, eu leio com uma emoção tão grande, porque eu penso assim, coitado destes homens e mulheres que escreveram o Antigo Testamento. Porque a visão deles era tão somente do que estava ali naquele momento. O espírito que habitava neles, para que eles registrassem, não lhes mostrava o futuro, a menos quando eles proclamavam que Jesus viria, a menos quando eles proclamavam que Deus tinha um plano para todos nós. O profeta Jonas mostra isso muito claramente no seu livro, né? A despeito de ser levado a pregar em Nínive, aquela cidade cruel, que matava os israelitas de forma tão perversa. Por isso Jonas não queria ir lá. Por isso Jonas, quando teve que ir, porque Deus o impeliu a isso, que é assim que Deus faz conosco, ele nos impele a cumprir a sua missão. Tanto é que Jonas passou correndo de forma que ninguém de Nínive ouvisse. Mas se deu mal, porque todos ouviram e o rei mandou que todos se vestissem de saco, se cobrissem de cinza e provocou um arrependimento nacional. E Jonas não acreditava naquilo. Mas é Deus, Deus faz isso. Então esse povo que escreve o Antigo Testamento, escreve nessa perspectiva do pecado que vem, e eles até antevêm a promessa. Gênesis 3,16 diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O profeta Isaías diz que da virgem nasceria aquele que seria o Emanuel, Deus conosco. Mas ainda assim eles descrevem diversas guerras, diversas lutas, diversas situações onde parece que o pecado vai predominar, onde parece que o pecado vai ser mais forte do que a nossa capacidade de resistir ou de chegarmos ao final. Então, essas são as memórias de ontem. As memórias de hoje. As memórias de hoje nós vamos ver nos escritos do Novo Testamento. Nós vamos ver a Escritura dizendo assim, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Aí nós vamos ter o texto, irmão, de Lamentações 3:21, lá no livro do Apocalipse, falando lá daquela igreja em Éfeso, falando acerca, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele está chamando a lembrar dessas primeiras obras. Então, as memórias de hoje são as memórias que a gente tem, a mensagem da esperança, a mensagem da certeza de que em Cristo nós prevaleceremos. Mas a nossa falta de confiança às vezes faz com que a gente olhe para trás e fique olhando as memórias de ontem. Onde fique sofrendo as memórias de ontem. Onde fique lamuriando pelas memórias de ontem. E as memórias de hoje deveriam trazer para nós
um alento novo, porque nós agora temos a história completa na mão. Nós temos o registro completo do começo, do meio e do fim. Do começo, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso? Nós vemos a promessa de que Cristo viria. E Cristo veio. Aí, lendo lá o livro do Apocalipse, nós vamos ver, a cidade é quadrangular. Ela não precisa nem do sol e nem da lua, porque o Senhor é a sua luz. Ela não tem norte e nem sul, porque o Senhor é a sua orientação. Observa, está tudo escrito. Eu não preciso elocubrar, eu não preciso ficar fazendo um esforço de memória para saber como vai ser o final, porque já está revelado. Não é isso? Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura diz isso para nós, mas parece que os nossos olhos se fecham nessa hora. Parece que nós olhamos para outro lado na hora de lermos estas verdades. Nós vamos ler na carta aos Hebreus que diz que Cristo, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isso está revelado, está escrito com todas as letras. No Evangelho de João, Jesus diz que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria um outro Consolador que ficaria conosco, que tem a função de nos fazer lembrar de tudo o que nos foi ensinado. Não que está escrito lá em Mateus capítulo 28, falando da grande comissão, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. É isso que está escrito. Está revelado, está posto na Escritura. Então a memória de hoje deveria ser caminhar confiante, porque nós sabemos onde vamos chegar. Sabemos que caminhamos para o céu. Nós somos cidadãos. Eu já vi cristãos dizer com muita tristeza, nós somos cristãos, pastor, com um pé em cada mundo. Não, eu não sou. Eu sou cristão do pé num mundo só. Eu sou cristão de um pé num mundo só. Eu caminho pisando aqui, mas os meus olhos e a minha mente estão na morada celestial, onde eu vou viver para sempre, gozando as delícias, junto com o meu Pai, junto com o meu Mestre. E eu almejo isso todos os dias, desejo. Eu tive algumas intercorrências de saúde nesse tempo da pandemia, e a minha esposa que está aí sofreu até dizer chega. Sofreu, mas não angustiada. Sofreu porque ela ouviu o médico dizer assim, ele está morto. O que eles não sabiam é que havia um Deus que dizia não. Havia um Deus que dizia que eu tinha que pregar hoje aqui, pelo menos. Não é, verdade? Então, há toda essa situação, não precisamos ter angústia e nem incerteza, porque nós sabemos para onde vamos. E as memórias do futuro. Está escrito, o céu é um lindo lugar. Já ouviram esse hino? O céu é um lindo lugar. E é para lá que nós vamos. Eu, às vezes, fico imaginando aquela descrição das ruas de ouro. Eu não consigo ter nenhuma bijuteria parecida com ouro. Imagina pensar em pisar em ruas de ouro, reverendo. Não é não? Deve ser bom demais, né? A gente vai ter que colocar um carpete, que deve ser gelado, né? É, porque o ouro, se você coloca a mão, ele é geladinho. Memórias de amanhã. Permanecermos seguros no propósito de Deus. Aí agora, com as memórias de amanhã, eu seria mais intrépido agora. Porque eu fui chamado por Deus para testemunhar. Eu fui chamado por Deus para falar, dizer às pessoas o que Jesus fez comigo. Como Jesus mudou a minha vida. Aí muitos de vocês falam, mas pastor, eu não fiz teologia. Quem diz que precisa fazer teologia para falar de Jesus?
Para falar de Jesus, basta tão somente ele ter mudado a sua vida. Aí você canta um cântico que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. E você diz para a pessoa: vem cá, visita o que Jesus mudou. Vem ver como Jesus mudou. E assim como ele mudou a mim, ele pode mudar você. Isso são memórias de amanhã. Testemunhar dos feitos de Deus na minha, na sua, na nossa vida. E assim, muitas pessoas desejarão seguir a Cristo, porque ele mudou a cada um de nós. E continuará mudando, porque a cada dia nos tornamos mais parecidos com o Senhor, à medida que lemos a sua palavra, oramos e estreitamos os nossos laços de comunhão com Deus e uns com os outros. Porque eu só consigo dizer que tenho comunhão com Deus, como está escrito na primeira carta de João, se eu tiver comunhão com você. Eu não posso ter comunhão com Deus se não tenho comunhão com meu irmão. Memórias de ontem, a revelação de que o pecado veio. Memórias de hoje, que é uma promessa de que Deus já venceu todas as coisas por nós. E as memórias de amanhã, nós vamos para o céu, gozar as delícias da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e complete em nós a sua palavra.